Olá, pessoal! Um importante conceito a respeito do nosso ICMS para o aluno que quer estudar para concurso público é o conceito de circulação. Lembrando que o nosso ICMS já tem o próprio conceito no seu nome, né? O imposto é sobre operações de circulação. Por isso, os auditores fiscais em todo o Brasil, quando vão a princípio fiscalizar, eles muitas vezes colocam seu colete de fiscalização e vão atrás de veículos que estão circulando. E aí você já entende o porquê. Porque o nosso faturador está relacionado à circulação e muitas vezes, através de uma circulação física, é que você vai se deparar com o fato gerador. Ou seja, uma empresa que dá saída das mercadorias e ela é contribuinte do ICMS, as mercadorias realmente só vão estar amparadas por um fato gerador do imposto a partir do momento que elas estejam circulando, a partir do momento que fisicamente vocês as vejam saindo da empresa inicial. Mas, então a gente tem uma operação muito comum que chama-se operação volante, que é onde você coloca vários fiscais dentro de uma viatura e a gente vai caçar, né, as outras viaturas que já saíram, caminhões que já estão carregados de mercadoria, porque desta forma, de alguma forma, a gente já tem lá uma circulação acontecendo. Isso é a circulação física. Será que só existe circulação física, professor? Será que sempre que há circulação física há fatos geradores do ICMS? Eu preciso conhecer mais disso, Tudão. Por favor, tira essa dúvida da minha cabeça. Então vamos começar com o texto técnico, né? A gente vai lá para definição de acordo com a doutrina. Vamos lá? Então vamos ver a definição do professor Alcide Jorge Costa. Ele fala o seguinte, ó. De acordo com o professor Alcide Jorge Costa, excelente mestre aí, que trata a respeito, né, do ICMS, circulação é o encaminhamento da mercadoria em direção ao consumo, inclusive o chamado autoconsumo. Este encaminhamento se faz através das operações que tanto podem ocasionar a transferência de propriedades ou de posse de mercadoria ou não. Então, na realidade, cuidado que o conceito de circulação hoje, ele não vai gerar necessariamente o conceito de operações. Porque se você, a princípio, o que ele quis dizer aqui pode ser que a circulação mude a titularidade do bem, pode ser que a circulação não mude a titularidade do bem. Só que as operações hoje, o conceito de operações está relacionado com a mudança de titularidade, de acordo com a súmula 166 do STJ, de acordo com o posicionamento da Lei Complementar 190/2022, que alterou a Lei Candido. Então, na realidade, a gente tem hoje novidades a respeito do que seria operações, mas a circulação não deixa de existir. A circulação, na realidade, é o encaminhar para o consumo. A circulação é realmente você ter aquela situação de, a princípio, transmitir a mercadoria para o consumo, fazer com que ela, a princípio, saia de um lugar a outro ou saia de um proprietário para outro. Então, pode ser que haja mudança da transferência da propriedade, pode ser que não, pode ser que seja só uma mudança de posse, pode ser que, a princípio, não tenha mudança de propriedade. Então, cuidado com esse conceito de circulação, porque, né, pode sim ocasionar, né, tanto a transferência da propriedade, como ele cita aqui, como, ou da posse, como não, né? Então, esse é o conceito de direcionamento para o consumo. Mas quais são os tipos de circulação que nós temos? Então, a gente tem os 3 tipos principais de circulação, os mais citados na doutrina, os mais citados na prova e que o meu aluno querido vai estar aqui aprendendo com a gente. Circulação física. A circulação física, Tudão, é quando o fiscal ele vê realmente aquele caminhãozinho saindo. Na circulação física, professor, eu sempre tenho aquele trio parada dura que cai em prova de concurso da área fiscal, é sempre aquela triangulação, é quando você vê a saída daquela mercadoria de um para outro lugar. Então, quem manda, quem recebe, quem transporta, tudo isso está relacionado ao nosso importantíssimo ICMS. Então, uma figurinha para você guardar a circulação física é isso, ó. Viu o caminhãozinho andando, opa, temos aqui uma circulação física. Então, nós temos, de um lado, o remetente, que é aquele que vai emitir um documento fiscal para que o caminhão possa andar, tanto a nota fiscal hoje eletrônica, como conhecimento transporte hoje eletrônico, vão ser emitidos através da figura. Veja, nota fiscal eletrônica, o remetente emite, o transportador emite o conhecimento transporte eletrônico. Faz o desenho ficar melhor? Então, ó, a nota fiscal eletrônica será emitida
pelo remetente. O conhecimento, transporte eletrônico será emitido pelo transportador. E aí você vai ter aí essa circulação física, quer dizer, o caminhãozinho, o caminhãozinho já saiu, já está acontecendo aquilo que já era para ser verificado, né? Então o caminhão já saiu, já está acontecendo, né? A saída propriamente dita como um possível. Existe uma possibilidade de ter o fato tirador de ICMS. Em regra, se o remetente é uma pessoa e o destinatário é outra, se o remetente é a empresa A e o destinatário é a empresa B, fechou. Já temos aqui uma circulação física com uma mudança de titularidade, fato gerador do nosso imposto. Tudo bem? Existe o fato gerador não necessariamente somente na circulação. O momento da ocorrência desse fato gerador, segundo a Lei Candir, é a própria saída da mercadoria. Tá certo? Então é na saída da mercadoria que nós teremos esse fato gerador. Beleza, pessoal? Então é importante a gente citar isso aqui para vocês, para a gente poder levar para a prova. Outro tipo de circulação, Tudão, a circulação meramente jurídica. Isso aqui às vezes confunde um pouco o aluno, porque o aluno está esperando haver uma circulação física, está esperando que o caminhão saia, né, da empresa A, que é a remetente, mas no final das contas o caminhão não saiu. A mercadoria ficou no mesmo lugar e houve a mudança da titularidade, né? Então, o que significa a circulação jurídica? Esqueminha aí na tua tela, ó. Circulação jurídica é a mudança da titularidade da mercadoria sem que a mesma nem saia do lugar. Então, na circulação jurídica, às vezes você vai usar até um intermediário para manter a mercadoria lá no local, deixar a mercadoria lá e aquele intermediário nos ajuda aí, né, a levar aquela mercadoria adiante. Então, nós temos ali, de um lado, o remetente, que deixa a mercadoria no armazém geral, porque contratou o armazém geral. O armazém geral é um contratado do remetente. O armazém geral é um prestador de serviço. Então, você remete para o armazém geral guarda os bens de terceiros. O nome já é armazena geral. Armazena para todo mundo. Então, ele é um prestador de serviços cujo serviço está no grupo 14 da lista de serviços da Lei Complementar 116/2003. Então, como ele é um guardador de bens de terceiros, ele guarda bem de qualquer pessoa. O remetente que a empresa A mandou para ele. Só que ele já arranjou um comprador, a empresa B. Aí ele fala assim, ó, empresa B, já estou vendendo para você, estou emitindo até uma nota de venda para você, mas a mercadoria você pode deixar lá no armazém, porque o armazém é gente boa, o armazém cobra baratinho para fazer esse guardo, não sei se você já tem para quem você vai revender essa mercadoria, mas de qualquer forma, ou se vai ser para você mesmo, ou para uso ou consumo, mas de qualquer forma, tá lá no armazém, pega lá. Então, na verdade, o armazém geral é uma grande verificação de possibilidades de circulações jurídicas, porque a titularidade ela vai mudar da empresa A remetente para a empresa B destinatário, mas veja, a mercadoria não está saindo do lugar. Ela continua dentro do armazém geral. Por isso que a gente fala que a circulação jurídica há uma mudança da titularidade sem que a mesma saia do lugar. Tá certo? Então é importante essa informação aqui e a gente leva ela para a prova. Professor, então na verdade a circulação jurídica exige uma mudança de titularidade, mas a mercadoria não necessariamente vai sair do lugar. Tudo bem? É interessante que às vezes você tem circulações jurídicas com circulações físicas, ou seja, você tem mudança de titularidade juntamente com a situação efetiva de mudar de lugar. Mas tem situações que não, somente há uma mudança da titularidade sem a mercadoria sair do lugar. Aí é só circulação jurídica mesmo. A terceira forma de circulação que você pode ver aí na sua prova, no seu certame, no seu concurso, é o que nós chamamos de circulação econômica. Então, ó, a física é mais fácil de você ver. É aquela saída da mercadoria do estabelecimento contribuinte. A jurídica é mais difícil de você ver, mas também acontece. A mercadoria muda de titularidade sem nem sair do lugar. A econômica tem tudo a ver com o nome do tributo. Como assim, professor? O ICMS não é um imposto sobre circulação? Então, toda a cadeia econômica, o nosso tributo é conhecido como tributo multifásico. Vou falar de novo. O nosso ICMS é conhecido como um tributo multifásico. O que significa isso, Tudão? Significa que ele é um tributo que, a princípio, né, ele está dentro da cadeia econômica do produto. Ele é um tributo que está, assim,
que desde a saída inicial, que é de uma produção rural, ou desde uma importação vindo de fora do país, passando por toda a cadeia econômica do produto, indústria, depois da indústria vai para o atacadista, que é aquele que vende para quem vai revender, depois do atacadista vai para o varejista, que é aquele que vende ao consumidor final, até chegar no seu João, até chegar ao consumidor final daquele produto. Então, fiz aqui um exemplinho aqui para você, ó, de uma cadeia de circulação econômica. Peguei aqui o arroz, né? Sei lá, pode ser um arroz, algum produto natural. Veja lá. Encaminhamento, o que é a circulação econômica? É o encaminhamento da mercadoria para consumo, seja por uma circulação física, seja por uma circulação jurídica. Então, você encaminha a mercadoria para consumo, seja por circulação física ou jurídica. Então, veja, o produtor rural, quando dá saída para a indústria. O navio, quando chega com a produção rural, né, que dá saída para a indústria. Então, veja, aí a indústria vende para quem vai revender, o atacado. E o atacado vai vender finalmente para o consumidor final daquele produto, vai colocar lá no seu produto final que vai ser vendido para as pessoas, o restaurante. Veja que em cada uma dessas situações nós temos fato gerador do nosso ICMS. Cada uma. Por quê? Estamos dentro de várias situações. É o tributo, né? Tributo relacionado a essa característica, né? Cada uma das fases da circulação econômica do produto são fatos geradores do tributo. Veja que está sempre mudando a titularidade, muitas vezes está saindo do lugar, sai do produtor rural no caminhãozinho para chegar na indústria, sai do caminhãozinho da indústria, já o produto acabado para o atacado, sai do atacado para o varejo, entendeu? A mesma coisa quando vem importação, então traz importação, já cobre ICMS naquela importação e dali em diante. E é claro que isso aí vai gerar uma circunstância interessante, que é o regime de débito e crédito quanto ao ICMS, coisa que você vai estudar mais adiante. A não cumulatividade do tributo aparece aqui claramente. Então, onde tem fato gerador, tem débito de ICMS, mas esse débito vai gerar para quem adquire a mercadoria um crédito do imposto, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Por hora, o importante é você saber que existem, então, essas três formas de circulação quanto no ICMS, e mesmo que eu não citasse as três, elas aparecem em prova de concurso, então eu preciso que o meu aluno conheça essas três formas. Perguntinhas? Vamos lá fazer perguntas, né? Uma empresa A vende bois para uma empresa B. Ocorreu a circulação? Então, a venda de bois. Veja, eu posso deixar lá no meu armazém, mas no armazém geral, por exemplo, um armazém que a princípio guarde animais. Mas, de qualquer forma, a venda propriamente dita de bois de A para B, já para nós, é uma circulação. Agora, e se fossem automóveis, professor? Não tem problema. Mas se os automóveis fossem usados, também são considerados mercadorias, os bens usados, os semoventes. Então, para nós, está todo mundo aqui dentro de um conceito que seria, né, uma circulação. Então, ocorreu a circulação, verdadeiro. Automóveis saindo, verdadeiro. Usados também. A empresa C vende imóveis para a empresa D. Ocorreu circulação de mercadorias? Cuidado, né? Nós vamos ver mais adiante. A próxima aula vai ser sobre bem, produto, mercadoria e coisa. Eu acho que é interessante você saber a diferença disso aí para estudar o ICMS. Porque às vezes o aluno quer estudar o ICMS, mas não sabe a diferença do que é bem, o que é mercadoria. Se tem diferença. Tem diferença nisso aí, professor? Pois é, nós vamos ver na próxima aula. Mas de qualquer forma já coloca essa informação para você, né? Venda de imóvel. Imóvel não tem nada a ver com ICMS. O nosso imposto é imposto sobre circulação de mercadorias. Imóveis, mesmo que você compra imóvel para vender imóvel, isso não tem nada a ver com o nosso imposto. O nosso imposto é sobre bens móveis, sobre bens que a princípio ganham um movimento através do homem. O homem vai lá, entra nele, no caso do veículo automotor, e anda com ele. Então nós temos a saída dos bens móveis, tá certo? Uma empresa E fabrica canetas, retira algumas do estoque que ela mesma fabrica para seu consumo próprio. É o que chamamos de autoconsumo. Ocorreu circulação? O entendimento é que sim. Professor, mas agora eu não sei se tem operação para fins de fato gerador do ICMS. Tipo, você entendeu? Eu fabrico canetas e pego algumas para dar para o diretor para ele usar. É um consumo próprio. Aquelas canetas têm incidência do ICMS? A maioria dos estados dizem que tem.
Então, cuidado com o seu estado se o autoconsumo não está lá citado literalmente como tributação pelo ICMS. Porque o nosso ICMS é um tributo sobre consumo. Mas, né, eu quero ver como é que vamos resolver essa situação quando a própria Lei Candir fala assim, não houve mudança de titularidade, o cara fez para si próprio, não vai haver, então, fato gerador de ICMS. Veja, é entendimento de que houve a circulação conforme definição do Auxílio Jorge Costa, professor, mas, ao mesmo tempo, pode ser que no seu estado não esteja amparado mais por tributação, conforme posicionamento jurisprudencial. Então, tomem cuidado com essa situação do autoconsumo, tá bom? Empresa F importa uma mercadoria e mesmo sem receber já vende para a empresa G. Veja, houve uma importação. A F entrega para a G mesmo sem ter recebido a mercadoria, que assume então o encargo de retirá-la diretamente lá do entreposto aduaneiro, que é um local alfandegado, que tem controle da Receita Federal, para a entrada e saída de bens do país. Então, na realidade, o que acontece? A empresa G, né, ela vai lá pegar aquela mercadoria. Então, houve uma circulação aqui? Sim, esse aqui é um belo exemplo da circulação jurídica. O importador, ele compra do exterior e já arranja um comprador, já manda entregar, já entrega o transportador diretamente na empresa G. Então, há uma circulação jurídica aqui entre F e G. Muita letra aqui, né? Entre o F e o G já tem uma circulação ali propriamente dita. Tudo bem? Então, essa é interessante também, essa informação. E, finalmente, uma outra questão, G vende para a empresa H mercadorias. Ocorreu a circulação? Verdadeiro. E se H vai revender? E se H for consumir? E se for para o ativo fixo da empresa H? Veja, importa o que o H vai fazer com a mercadoria? Circulação não é você, a princípio, mandar embora a mercadoria de um para o outro? Circulação jurídica não é haver a transferência da titularidade? Perdão, circulação jurídica não é haver a transferência da titularidade? Importa o que o destinatário vai fazer? Importa, né? Não importa o que o destinatário vai fazer. Na verdade, o destinatário ele vai, a princípio, revender. Tudo bem, comprou para revender, vai haver novo fato gerador quando houver nova saída. Comprou para consumir, já não tem o fato gerador na nova saída, mas pode ter o fato gerador do default, se vier de outro estado, por exemplo. Comprou para o ativo fixo, né? Também a mesma coisa, se vier de outro estado, também tem que fazer o diferencial de alíquotas para a equiparação da carga tributária. Então, coisas interessantes a gente vai estudar cada vez mais a respeito do nosso ICMS, mas eu não poderia deixar de fazer uma aula específica a respeito desse importante conceito inicial que é a circulação para fins de incidência do nosso imposto. Tá bom? Com isso encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.